Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Santo Monte. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pai, nós estamos em Sua presença, Senhor. Nós estamos diante de Ti. Pai, o nosso desejo é ser edificado pela Tua palavra. Nosso desejo é que o Senhor fale de fato ao nosso coração, Senhor. Que o nosso espírito saia daqui essa noite, Senhor, alimentado, saciado pela tua palavra, no nome de Jesus. Para isso, Senhor, eu te peço, abre o nosso entendimento, Senhor, de maneira que a palavra chegue ao nosso coração, no poder do Espírito, Pai. E que alcançando o nosso coração, Senhor, ela produza aquilo que o Senhor quer que ela produza. Ela faça aquilo que o Senhor quer fazer em nós, Pai. O Senhor conhece cada um, o Senhor sabe a realidade de cada um, meu Deus. Sabe o que cada um precisa ouvir, como deve ouvir. Então que o Senhor possa falar ao nosso coração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nós estamos na sequência do estudo, tá? Nós já falamos aqui sobre a doutrina da segunda vinda. Nós consideramos isso aqui durante umas 2 semanas, tá bom? As implicações dessa segunda vinda. Agora nós vamos voltar para o nosso texto e aqui nós vamos abordar o texto por uma outra perspectiva. Eu usei, quando nós estudamos o versículo 16, nos domingos anteriores, nós fizemos isso apenas para tratar da doutrina da segunda vinda, tá bom, queridos? Foi isso. Nós tratamos sobre isso, na verdade. Agora, eu quero abordar a sessão como um todo. Essa sessão começa no versículo 16 e ela vai até o versículo 21, tá bom? Mas antes de eu começar essa abordagem, eu quero te lembrar, querido, do contexto imediato dessas palavras e do contexto geral, tá? E eu vou expandir um pouco mais isso, essa questão contextual. Irmãos, isso é muito importante na hora de nós compreendermos a palavra. No contexto imediato, querido, Pedro vem falando das coisas que Deus fez por nós, da mensagem do Evangelho. Nós vimos isso, versículo 1, 2, 3 e 4, nós vimos isso. Depois ele fala do que nós devemos fazer, porque Deus agiu em nós, porque Deus operou na nossa vida. Então, em contrapartida, nós somos chamados a fazer algumas coisas. Do 5 até o 7, nós vimos sobre isso. Aí é aquela ideia antiga, que eu vou repetir constantemente, né? Acrescente à sua fé, acrescente virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade ao amor. São coisas que nós somos chamados para fazer. Hoje eu estava orando, pensando a respeito dessas coisas, tá? Eu estou falando do contexto imediato dessas palavras. E eu fico pensando, porque Pedro diz que estas características aqui, que estas virtudes aqui citadas por ele, elas servem para confirmar a nossa salvação, a nossa eleição. E eu estava hoje perguntando sobre isso, né? Como que a gente faz, querido, para ter certeza de salvação? Será que você pode acreditar só no fato de você vir aqui à frente e dizer assim, eu quero aceitar Jesus? Será que só isso é suficiente?
Olha, por mais necessário que seja, essa confissão pública ela tem que acontecer. Eu não me sai da cabeça, toda vez que eu penso sobre isso, uma palavra de Paul Washer. Ele diz que essa oração do pecador, como a gente chama, né, ele diz assim, olha, nada no cristianismo americano tem sentenciado mais pessoas ao inferno do que essa oração do pecador. Por que ele diz isso? Porque as igrejas adotam uma postura estranha, irmãos. Nós apresentamos, tem que ser feito, irmãos. Você tem que testemunhar publicamente a sua fé. Então nós apresentamos a pessoa aqui à frente. É o passo inicial na sua caminhada com Deus. Só que muitas pessoas e algumas igrejas adotam uma seguinte postura: você veio aqui à frente, agora você é salvo, teu nome está escrito no livro da vida e agora você está tranquilo. Pronto, está sentenciado. Você não sabe a motivação da pessoa, não sabe o que levou ela a fazer aquilo, não sabe se ela compreende o evangelho, não sabe nada, só sabe que ela veio aqui à frente e agora você sentenciou ela está salva. Só que, irmãos, pela experiência, e eu já tenho mais de 20 anos de experiência caminhando com o Senhor, eu garanto a vocês, irmãos, que eu já vi muito mais gente aceitar Cristo e estar fora da igreja hoje do que aqueles que aceitaram e permanecem nela, entende? Então eu não posso dizer que o simples fato de você vir aqui à frente, aceitar a Cristo, isso te garanta a salvação. Como é que eu sei? Eu aceitei a Cristo, como é que eu sei que eu sou salvo? Como é que eu sei? A Bíblia diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Se isso aconteceu comigo, eu estou salvo. Não há como eu perder a minha salvação. Mas como eu sei que sou salvo? Qual é a segurança que eu tenho da minha salvação, irmãos? Eu só conheço duas. Uma, nas palavras de Paulo, ele diz que o Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Eu não sei que experiência é essa, irmãos. Eu já até devo ter tido ela, mas eu não sei exatamente como é que funciona isso. Na literatura cristã, você quase não acha nada a respeito disso. A não ser aquelas pessoas ao longo da sua vida que tiveram um encontro pessoal com Cristo. Mas eu não chamaria isso. Pode ser um testemunho do Espírito Santo, né? É quando a pessoa tem um encontro verdadeiro mesmo, uma experiência com Cristo, que isso muda radicalmente. Ela é uma cristã, mas é uma cristã assim, meio, sabe, meio Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, né? Mas aí ela tem uma experiência com o Senhor Jesus Cristo transformadora, e isso é percebido por todo mundo que está ao redor dela. De fato, aconteceu alguma coisa com aquela pessoa. Mas isso é muito subjetivo, irmãos, entende? Para quem tem essa experiência, essa experiência, tranquilo. Eu não posso depender exatamente disso, irmãos. Então Pedro vem e diz: há uma outra maneira de você confirmar, de você ter certeza da sua salvação. Qual é? Ele vai dizer: você precisa acrescentar à fé que você tem a, a virtude, moral, caráter, moralidade absoluta, essa coisa de você viver um caráter santo na sua vida. Depois você tem que acrescentar conhecimento. Depois você acrescenta, Paulo chama aqui de domínio próprio, controle sobre si mesmo, sobre os suas emoções. Depois perseverança, depois piedade, depois fraternidade, depois amor. Eu já preguei sobre isso, tá? Tá aí nas ministrações anteriores. Se você faz isso, ele está dizendo, agora você confirma. Não é que fazer essas coisas te dá salvação, mas é que elas só são possíveis, irmãos, só quem produz isso aqui é quem já foi salvo. Uma pessoa que não é salva, ela jamais conseguirá praticar essas virtudes. É algo que o Espírito dá ao ser humano a capacidade de ele fazer. Não quer dizer que não há. Lembra lá? Pedro fala que eu devo me esforçar, que eu devo juntar toda a minha força e batalhar para produzir isso aqui. Requer esforço, dedicação. Mas o poder para realmente fazê-la vem do Espírito Santo. Então essas virtudes, elas não salvam ninguém, mas elas podem confirmar a tua salvação. Bom, eu estou falando ainda do contexto geral. Irmãos, eu já mudei quase a pregação todinha. Deixa eu voltar aqui. Ele também diz
que devemos fazer essas coisas, estou falando sobre isso, né, para confirmar a nossa salvação e a nossa eleição. Por fim, o apóstolo diz que isso é importantíssimo e que ele vai fazer aqueles irmãos lembrar dessas verdades mesmo depois da sua morte. Veja, para Pedro, se você quer desfrutar de segurança de salvação, se você quer ter certeza disso, se você quer viver tranquilo, a despeito daquilo que estão falando a respeito da nossa fé, a despeito das provações, das lutas, essas realidades têm que estar na minha vida. É tão importante que ele diz, olha, mesmo depois que eu morrer, eu vou fazer vocês lembrarem disso. Esse é o nosso contexto. Até aqui, nós estudamos até isso, tá? E falamos por 2 domingos sobre a segunda vinda de Cristo. O contexto geral, irmãos, esse é o contexto imediato das palavras, que nós lemos aqui no começo. O contexto geral, aqui é fácil, eu já falei sobre isso. Havia falsos profetas que provavelmente saíram da igreja e agora estão questionando o ensino apostólico, principalmente a doutrina da segunda vinda do Senhor Jesus. Eles estavam alegando que essa doutrina e a própria mensagem a respeito de Jesus era algum tipo de fábula, de mito que os apóstolos inventaram, irmãos. Veja, esse é o contexto geral da carta. Eu diria que esta é a motivação com a qual Pedro escreveu essa carta. Por isso, essa preocupação exagerada a respeito daqueles irmãos, de que eles tenham essa segurança a respeito da sua salvação, de que eles confirmem essa salvação. Por quê? Porque a igreja estava sendo atacada por uma heresia, onde os defensores dessa heresia diziam que a segunda vinda de Cristo, o ensino a respeito de Jesus Cristo, era pura invencionice humana. Foram os apóstolos que inventaram essas coisas. Que aqueles discípulos não deveriam crer nessas mensagens dos apóstolos, porque isso era invenção humana. Entende? Esse é o contexto. Agora, como se isso já não fosse ruim o suficiente, irmãos, nós temos ainda o contexto histórico, o contexto cultural e religioso da época, irmãos, que era saturado de mitologia e lendas, entende? Irmãos, é muito importante que a gente tente compreender essas coisas. Pedro escreve uma carta, ele está tratando de algumas coisas aqui. Por que ele está tratando? Qual era o contexto que envolvia a realidade daquelas pessoas a quem ele está escrevendo, e o contexto nos leva a perceber por que ele está escrevendo. Veja, além do contexto imediato, além do contexto geral que diz respeito à carta, nós temos o contexto histórico da época, cultural e religioso. Dentro do próprio judaísmo, irmãos, havia muitas fábulas a respeito do Velho Testamento. E prova disso são os muitos livros apocalípticos daquela época, entendeu? O sofrimento do povo de Israel, debaixo de nações inimigas, levou muito daqueles homens a escreverem livros apocalípticos, apontando para uma realidade de bem-estar, para uma realidade onde o povo seria liberto daquela escravidão. Isso é bíblico, irmãos, entende? Mas o povo inventou muita história a respeito dessas coisas. São chamados... Procure na internet livros apocalípticos. Você vai encontrar muitos, tanto do velho como do novo, entendeu? Olha, se no judaísmo, irmãos, essas coisas já havia isso, agora imagine, querido, isso na cultura grega e romana daquela época. Se você olhar para o panteão de deuses da mitologia grega e romana, você se escandaliza. O panteão, querido, panteão, na verdade, é o conjunto de deuses de um povo, de uma nação, entendeu? Quando você olha, por exemplo, para a Grécia, nós temos lá os deuses gregos, tem Hermes, Zeus, Apolo, Afrodite, Atena, Poseidon, um monte, Eros, Hades, tem um monte de deuses. Mitologia grega é muito farta, muito rica, na verdade. Eu particularmente gosto muito, entendeu? Tem também os deuses romanos, irmãos, que são os mesmos deuses da Grécia, só que com nomes diferentes, né? Saturno, Júpiter, Juno, Plutão, essa coisa toda. Aquela cultura, irmãos, aquele período histórico estava saturado de mitologia. Então, acusar aos apóstolos de estar inventando alguma coisa era muito fácil, irmãos. Eles criaram um personagem chamado Jesus, entende? Com poderes e tudo mais. Eu já vou falar sobre isso, né? Olha, além do contexto imediato, do contexto geral, do contexto histórico, ainda tem, irmãos, o Lloyd Jones fala ainda de que essa realidade existia até dentro da própria igreja.
Ele fala aqui de. Ele vai falar aqui um pouco, querido, das coisas que. Dos evangelhos apócrifos a respeito de Jesus, né, e que pretendiam ou pretendem contar, narrar a história de Jesus, principalmente aquela que não está narrada nos evangelhos, né? Aí há muitas histórias. Se eu não me engano, há um apócrifo de Tomé que, quando foi lançado, houve escândalo, pastores se revoltaram, aquela coisa toda, por causa das histórias que eram trazidas por Tomé, entendeu? Se você pegar aquele filme lá, com o Tom Hanks, gente, lá na Itália, quem lembra do filme aí? Hã? Código da Vinci, isso, eu não. Tá com máscara, não. Ali é baseado em livros apócrifos, entende? Que Jesus teve um relacionamento com Maria, lá, uma Maria lá, que ela teve uma filha, entendeu? São livros apócrifos. No meio da igreja tinha isso, irmãos. Tudo isso envolve o contexto. Dentro de todo esse contexto, irmãos, e das acusações que pesavam sobre a mensagem apostólica, como aqueles irmãos poderiam ter certeza da sua fé? Como saber, irmãos, se o ensino que eles estavam seguindo era verdadeiro? Como saber se a mensagem do evangelho é de fato verdadeira? Na verdade, querido, a mesma pergunta deve ser feita hoje. Como você sabe, como você pode saber que a mensagem cristã pregada pelos evangélicos hoje é realmente verdadeira? E o que dizer de todas as outras religiões e dos seus ensinos? E o que dizer, irmãos, da ciência, ou de parte dela que tem negado a veracidade daquilo que nós cremos, afirmando que a mensagem do evangelho é pura invenção humana? Como é que você responde isso se um dia você for colocado em xeque diante dessa questão? Se alguém chegar para você e fizer essas perguntas, como é que você vai responder? Entende? Nesse texto, isso é respondido, irmãos. Isso tipo assim, Pedro coloca uma pedra em cima desses questionamentos de uma vez por todas. Por isso que é muito importante, irmãos. Eu quero resumir todos esses questionamentos aqui, querido, com apenas um. E aí nós vamos abordar isso, tá bom? Que garantia nós temos a respeito da veracidade da fé cristã? Ah, pastor, vou já usar o que as pessoas costumam falar sobre isso. Mas eu queria perguntar para você, irmãos, qual é a garantia que você tem que a Bíblia de fato é verdadeira? Ah, pastor, isso não me interessa. Eu creio e pronto. Será que isso resolve a questão, irmãos? Sabia que muitos jovens, quando eles chegam na universidade, que eles se identificam como evangélicos, eles são atacados durante todo o curso a respeito da sua fé? E que professores, irmãos, ateus, principalmente na área de história, história, biologia, geografia, entendeu? Na filosofia, então, nem se fala. Eles atacam ferrenhamente, querido, aquilo que nós cremos. Eu lembro de um colega meu, o cara quase que surtou na universidade, ele se desviou na universidade. No começo ele ainda me mandava algumas perguntas, eu respondia, mas aí depois ele largou de mão, entendeu? E eu sei que ele está afastado dos caminhos do Senhor faz algum tempo. Sabe por quê? Porque ele não sabe responder essas coisas. Eu gosto muito de um livrinho pequenininho, bem pequenininho, de John Stott, irmãos. Ele diz, o título do livro é esse, Crer é também pensar. E nós somos chamados, irmãos, a pensar a respeito da nossa fé, daquilo que nós cremos. Será que nós sabemos dar respostas às pessoas a respeito do que nós cremos? Será que você consegue defender a tua fé racionalmente, argumentando logicamente com alguém? Tudo bem que a lógica bíblica muitas vezes mas ainda é uma lógica, entendeu? Por que você crê? Você tem que ter uma razão para isso, querido. Não, porque eu aceitei a Cristo. Bom, isso não é resposta, irmãos. Ah, mas eu não me preocupo muito com esse negócio. Eu creio, para mim tá bom demais. Tá bom até o dia que você achar alguém para confrontar a tua fé, querido. Nós precisamos, Pedro vai dizer, irmãos, que nós precisamos saber responder às pessoas a respeito daquilo que nós cremos. Que garantia nós temos, irmãos, a respeito da veracidade da fé cristã?
Qual é a nossa autoridade para fazermos esta singular reivindicação a favor do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Por que que eu digo às pessoas, aceite a Cristo? Entregue sua vida para ela. Ah, pastor, mas por que, pastor? Não, porque se não aceitar, tu vai para o inferno. Isso é verdade? É. Mas isso é uma resposta que ajude alguém? Eu nunca vi, irmãos. Você dizer para uma pessoa que vai para o inferno, leva ela a converter. Nunca vi. Quando você diz isso, você cria uma barreira intransponível entre você e aquela outra pessoa. Entende? É preciso saber, irmãos, explicar o que nós cremos. É necessário. Bom, a resposta para essa pergunta, irmãos, a respeito da veracidade do Evangelho, Pedro nos dá aqui. Eu vou sintetizar em duas coisas, depois eu vou trabalhar isso, tá bom? Ele diz: a resposta é: como é que eu sei que a mensagem é verdadeira? Como é que eu sei que a Bíblia é verdadeira? Ele diz: por causa do testemunho apostólico e por causa do testemunho profético. É isso que me garante, é isso que Pedro está ensinando para essa igreja. Podem falar o que quiserem, mas nós somos testemunhas oculares. Nós andamos com Jesus, nós caminhamos com Ele, nós estávamos com Ele lá no monte quando Ele foi transfigurado. E tem mais ainda, tem um testemunho profético também, tem as profecias. Semana que vem, queridos, se Deus me permitir, eu vou listar a vocês uma série de profecias, de como elas se cumpriram de maneira, irmãos, sobrenatural, porque não tem outra explicação, não tem outra palavra para descrever isso, entendeu? A exatidão daquilo que Deus falou no passado e que se cumpriu é uma coisa assim assustadora, querido. Mas vamos lá, vamos falar do testemunho apostólico, irmãos. Veja, imagine a seguinte cena. Alguém me responde bem aí, o Facebook voltou? Não, né? Ele deve estar bichado hoje. Porque aqui está 100% no YouTube, graças a Deus. Então, olha só, imagine a seguinte situação. Imagine alguém chegando para você e dizendo: olha, eu acho legal que você creia na mensagem dos apóstolos, ou seja, no Novo Testamento, e vejo que a sua fé realmente funciona para você. Mas como saber se de fato isso é verdadeiro? Baseado no que você acredita no testemunho apostólico, nas palavras desses homens? Eu vou te responder, querido, de duas maneiras negativas, começando, tá? Vou responder isso de maneira negativa. A primeira resposta negativa é: jamais devemos responder a um tipo de questionamento como esse, apontando, irmãos, para a natureza do ensino, para a natureza exaltada, majestosa do ensino. Tipo assim, olha, eu creio na mensagem do Evangelho porque ela é linda, porque ela é maravilhosa, ela é perfeita. Olha, veja o sermão da montanha, é maravilhoso, é lindo, né? Olha, veja lá, 1 Coríntios 13, Paulo falando sobre o amor, que lindo, que poético, né? Olha, eu já estudei outros ensinos, né, de outras religiões e nada se compara com essa mensagem. Irmãos, isso pode até ser bonito, soar inteligente, querido. O problema desse tipo de resposta é que outras pessoas podem gostar mais do ensino budista, por exemplo, do que do cristianismo. Se nós seguirmos por esse caminho, a veracidade e a autoridade da mensagem serão definidas pela natureza do ensino e pelo gosto pessoal de cada pessoa. Ah, você gosta da Bíblia? Eu gosto do Corão. Eu gosto do livro budista, que nem lembro aqui qual é o nome aqui, no caso, entendeu? Eu gosto de outra religião. Isso não serve, irmãos. É lindo, é, irmãos. A beleza escriturística, poética, do Sermão da Montanha, de 1 Coríntios 13, de outras partes da Bíblia, irmãos, é uma coisa assim tremenda, sabe? Linda demais. Eu estava ouvindo ontem um cara, que nem cristão ele é. Ele fala de Paulo como filósofo. Ele diz que Paulo está entre os 10 maiores filósofos da história da humanidade. O que ele escreveu é uma coisa impressionante. Isso é um testemunho de uma pessoa que não é cristã. Entende? Sim, é belo. As palavras de Jesus são belas. Mas eu não posso, querido, dizer que eu sou crente por causa disso. A segunda resposta negativa, irmãos. E aqui, eu sei que ninguém aqui nunca usou isso como um argumento contra ninguém. Agora, isso aqui provavelmente sim, tá bom? Como é que você responde a respeito da sua fé no Evangelho? Segunda resposta negativa. Jamais devemos responder baseado em experiências pessoais
ou em decorrência de resultados alcançados por meio da fé no Evangelho. Olha mais ou menos como é que funciona, irmãos. Não me importa o que a ciência ou o que qualquer pessoa diga a respeito da minha religião ou da minha fé. Eu sei o que tenho experimentado depois que aceitei a Cristo. Olha ao segundo discurso. Você pode provar o que quiser, mas isso não vai mudar o que eu acredito, pois a mudança na minha vida é muito evidente. Irmãos, isso parece muito espiritual, mas só parece. Só parece. Não é que alguém vai questionar a tua experiência ou a tua mudança de vida. Pedro só vai dizer para você que isso não serve para você provar a veracidade das Escrituras. Isso não serve como garantia de que a tua religião é verdadeira. Por mais importante que seja a experiência, não prova que a tua religião é verdadeira, irmãos. O que Pedro está nos ensinando aqui, querido, não tem nada a ver com a nossa experiência pessoal. Na verdade, Lloyd Jones diz que argumentar dessa maneira é trair e negar o real centro da fé cristã. Ele afirma que Pedro não está dizendo que era um pescador, homem que tinha vida pecaminosa, mas desde que se tornou cristão, pregador e apóstolo, teve experiências estupendas com o Senhor. Pedro não baseia o seu argumento em sua experiência pessoal, no sentido do seu interior ou nos resultados do evangelho, no seu caso particular. Novamente, irmãos, o problema desse tipo de argumento, baseado na subjetividade pessoal, é que as pessoas de outras religiões e seitas também alegam o mesmo motivo para permanecerem onde estão. E nós não temos como negar a experiência das pessoas, irmãos. Eu quero que você entenda isso, querido. Esse é um ponto fundamental, irmãos, porque eu digo a vocês, quase todas as vezes que eu ouvi alguém tentando defender a veracidade daquilo que ele crê, ele aponta para a experiência. Ou a dele, ou a de alguém que ele conhece. Ele vai dizer, é verdade, porque alguém era um cachaceiro, aceitou a Cristo, agora é um homem direito. Não bebe mais, é um bom pai de família e tudo mais. Irmãos, você me desculpe, tá bom, querido? Isso é importante, o Evangelho faz isso, mas isso não pode ser usado para provar a veracidade daquilo que nós cremos. Eu, particularmente, queridos, eu conheço pessoas de outras religiões, e até aqueles que nem têm religião, mas especificamente eu conheço pessoas de outras religiões que vivem uma vida, irmãos, mas uma vida tão reta, tão justa, tão correta, querido. É, é, eu olho e digo assim, não, não pode ser. Não pode ser. Porque a pessoa que eu tenho em mente aqui, irmãos, eu vou ser honesto com vocês. Vou ser honesto com vocês. Do universo de cristãos que eu conheço, 99,9% não se iguala à vida daquela pessoa. Em tudo, irmãos. Em tudo. O comportamento, a maneira como lida com a família, no trabalho, entende? A sua religiosidade. É uma coisa assustadora, irmãos. Mas vem de uma religião que nega a Cristo como Deus. Que não aceita que Jesus Cristo é Deus. Então, se é para usar a experiência, irmãos, ele está melhor do que nós, muito de nós. A experiência não serve, irmãos. Não estou dizendo que não é válida, não estou dizendo que eu falei disso. Tema das virtudes, lembra lá? Virtude, conhecimento, domínio próprio, tudo isso é experiência, irmãos. É vivência cristã. Eu só estou dizendo, querido, que nesse aspecto aqui, Pedro não usa essas coisas para provar a veracidade da sua religião, da sua fé. Veja, irmãos, olha, se sustentarmos a reivindicação do evangelho cristão em bases como essas, qual será a nossa resposta a esses vários outros ensinos, seitas e entidades que podem produzir exatamente os mesmos resultados e os mesmos efeitos? É essa a questão, querido, é essa a questão. Só fazendo aqui uma correção. As virtudes que eu citei, um homem sem Cristo não consegue fazer.
Porque aquilo só é possível no poder do Espírito Santo, tá? Sem o poder do Espírito Santo, aquilo não pode ser possível. Você vai conhecer pessoas, irmãos. Lá em Imperatriz tem uma igreja chamada Seixonoe. Você conversa com algumas pessoas, irmãos, o testemunho é uma coisa impressionante. Eu conheço pessoas de outras igrejas cujo testemunho é uma coisa impactante, entende? Há pessoas que nem igreja têm, mas por causa da filosofia, por causa de alguma coisa, talvez de uma herança familiar, vive uma vida, irmãos, de retidão, uma coisa impressionante. Então nós não podemos negar. E eu não estou falando aqui só de experiências radicais, falando de uma experiência de vida, irmãos, tá? Mas você vai encontrar pessoas curadas. Eu às vezes me assusto, sabe? Às vezes eu fico perguntando assim, Senhor, por que o Senhor permite isso? Que pessoas que não conhecem a Deus experimentem tanta eu vou colocar dessa forma, irmãos, tanta transformação, entendeu? Tanta transformação. Elas não temem a Deus ainda, elas falam de Deus, até vão na igreja, fazem uma campanha, mas elas não foram transformadas, verdadeiramente, elas não são salvas. Mas assim, ainda assim, contam um testemunho. O Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, e eu olho para a pessoa e eu não posso dizer assim, isso não é verdade. Ela está falando que ela passou por aquilo, eu não posso dizer, não é verdade, só porque ela não é crente, entendeu? Então a gente não pode usar, irmãos, a experiência ou então essa beleza da mensagem do Evangelho para provar que a nossa mensagem é verdadeira. Responder de maneira positiva, irmãos, quanto à veracidade da mensagem do Evangelho. Eu posso crer na veracidade da mensagem do Evangelho, irmãos, porque ela é baseada no depoimento e testemunho dos apóstolos. É por isso que eu creio. Veja o que Pedro diz, irmãos. Escute com atenção, irmãos, agora. Dentro desse contexto, talvez fique mais fácil você entender os versículos que nós lemos no início. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Nós vimos. Ele está se referindo aqui, irmãos, à experiência lá no Monte da Transfiguração. Versículo 17, ele diz assim, olha, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Percebe, querido? Nada de experiência, nada de mensagem maravilhosa. A garantia da veracidade do Evangelho está fundamentada no testemunho ocular dos apóstolos. O desafio, e concluindo até aqui, já antecipando o final da mensagem, o desafio nosso é o seguinte, irmãos: você crê na mensagem do Evangelho? Você crê no testemunho dos apóstolos? Quando nós chegarmos na segunda parte dessa mensagem, quando nós estivermos falando do testemunho profético, aí você vai me dizer se você crê ou não, irmãos, tá bom? Mas eu quero que você tenha em mente. Olha, vamos aqui. Deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa interessante. Eu quero chamar a sua atenção para a pregação dos apóstolos. Antes de qualquer coisa, irmãos, perceba a diferença da pregação apostólica para a pregação de hoje. Em muitos e muitos lugares, quando você vai ouvir a mensagem do Evangelho, o cara lê um texto, porque ele é um pregador e é um pregador evangélico. Então ele não pode pregar sem ler um texto bíblico. Então ele lê um texto, ele fecha a Bíblia, ele esquece o texto e ele começa a falar das experiências dele e de outras pessoas. Para muitas e muitas e muitas pessoas no Brasil, isso é pregação do Evangelho, querido. Agora eu quero chamar a sua atenção para a pregação do Evangelho dos apóstolos e ver como é que era. O que eles diziam, irmãos, quando eles saíam pregando? Será que eles falavam a respeito de si mesmos? Diziam ao povo o que tinha acontecido com eles? Eram eles tão somente expoentes de alguma experiência mística que tiveram, ainda que tiveram muitas, né, e poderiam contar? E a resposta a todas essas perguntas é: de maneira alguma. Qual era a mensagem, irmãos? A mensagem dos apóstolos, querido, era Jesus e os fatos
relacionados a Ele. Essa era a mensagem do Evangelho. Deixa eu te mostrar aqui, irmãos, alguns exemplos do que eu estou falando. Eu quero que isso fique gravado, irmãos, porque isso é muito importante. A gente precisa compreender, irmãos, como funciona o Evangelho. Atos 10, a partir do versículo 36. Se você tiver a Bíblia, por favor, acompanhe aí, por favor, querido. Atos 10, a partir do versículo 36. Se você sabe, Atos 10 fala de Cornélio, né? Da conversão de Cornélio, querido. Esse é o texto aqui, o contexto aqui desse texto. Tenho certeza de que vocês ouviram a respeito da mensagem enviada por Deus ao povo de Israel. Isso é Pedro falando. Que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Essa mensagem tem se espalhado por toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo de João Batista. E vocês naturalmente sabem que Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Viveu fazendo bem e curando todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez em todo Israel e em Jerusalém, onde o mataram, levantando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por certas testemunhas que o mesmo Deus tinha escolhido de antemão. Nós que comemos e bebemos com ele, depois que nós, ele está falando a testemunha são ele, né? Nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Pedro está pegando para Cornélio, irmãos. Qual é o foco da mensagem? Ah, Cornélio, eu nem te conto. Sabe, um dia nós estávamos na beira do rio e eu vi o Senhor pegar 5 pães e 2 peixinhos e multiplicar aquilo, alimentar quase 20 mil pessoas. Não, nada disso, irmãos. Ah, eu era um pescador, sabe? Eu era um pescador, um homem rude, e o Senhor foi me alcançar. Não, nada disso, irmãos. A mensagem é sobre Jesus e o que ele fez. Atos 18, irmãos. Atos 18. A partir do versículo 5. Nós vamos ler o 5, depois a gente vamos pular lá para o 27. Olha só. Atos 18. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se exclusivamente à pregação, dando testemunho aos judeus de que Jesus era o Cristo. Qual era a pregação de Paulo? Ele estava testemunhando, convencendo os judeus de que Jesus era Cristo, o Cristo. Cristo prometido, o Messias prometido. Agora, versículo 27, irmãos. Apolo, querendo ir para a Caia, e os irmãos o animaram a isso. Estava querendo ir para a Caia e os irmãos o animaram a isso. Escreveram aos crentes lá, pedindo que o recebesse. Quando ele chegou lá, foi grandemente usado por Deus para fortalecer a igreja, porque rejeitava com coragem a discussão pública, em discussão pública todos os argumentos dos judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. O conteúdo da mensagem daqueles apóstolos era Jesus. Era Jesus. O que o Velho Testamento diz a respeito dele, o que ele fez, o que ele disse, o que ele prometeu fazer, esse era o conteúdo da mensagem. Nada de experiência pessoal, irmãos. Nada dessas coisas que nós estamos habituados a ouvir na igreja. As histórias e histórias e histórias. E o cara esquece da Bíblia e começa a contar histórias. Não, não tem isso na Bíblia, irmãos. A mensagem está centrada em Jesus. Agora, quais os fatos? Eu vou citar só alguns, mas quais os fatos a respeito de Jesus que os apóstolos anunciavam, irmãos? O conteúdo dessa mensagem pregada por esses apóstolos. Primeiro, irmãos, que Jesus era o Filho unigênito de Deus. Como os apóstolos podiam provar isso? Eles diziam que viram Jesus operar muitos milagres, que ele podia curar os enfermos, dar vista aos cegos, ressuscitar os mortos, ele podia dar ordem aos elementos, acalmar o mar e mandar o vento parar. Ele tinha um senhorio sobre tudo que há na criação, sobre doenças, sobre pestes e coisas do gênero. Era esse o testemunho, irmãos. Jesus, o tempo todo, Jesus. Nada a respeito deles. Nada a respeito de experiência pessoal. Nada, irmãos. É baseado nisso. Eu
conheço quase tudo que tem em língua portuguesa de Martyn Lloyd-Jones. E eu comprei para mim, na verdade, e vou comprar o que eu não tenho ainda. Uma das coisas mais raras em Lloyd-Jones é ele narrar alguma experiência dele mesmo. Não faz. É impressionante. Ele segue à risca isso aqui, irmãos. Até sou um pouco estranho, né? Porque a gente tá muito. Eu sempre uso alguma coisa minha para fortalecer um ponto que eu estou falando, entendeu? Não é que eu prego sobre mim, mas eu gosto de usar alguma experiência para fortalecer algum ponto que eu estou contando, que eu estou descrevendo a vocês. Nem isso ele faz. É impressionante. Tudo que Jesus Cristo fez, irmãos, todos os milagres operados, tinham um propósito: provar que ele era o unigênito Filho de Deus. E os apóstolos usavam isso nas suas ministrações. Que mais, irmãos? Que fatos? Que Jesus Cristo tinha ressuscitado, irmãos, de entre os mortos. Mas com absoluta certeza, eu diria que esse é o fato principal aqui, entendeu? Eles diziam que tinham visto Jesus pregado numa cruz, que ele morreu e foi enterrado numa sepultura, mas depois viram a mesma sepultura vazia. Viram que ele tinha ressuscitado dentre os mortos, que ele conversou com eles e esteve com eles durante 40 dias, que se manifestou e que no fim desse período eles os viram ascender aos céus. Qual é a mensagem? Jesus. Essa é a mensagem dos evangelhos, irmãos. E aqui, porque Pedro faz isso, eu vou me referir aqui a essa experiência pessoal do apóstolo. A respeito de Cristo, mas ele estava lá na hora, né, e ele descreve aqui. Isso tem uma importância muito, muito grande nesse texto que nós estamos estudando, irmãos. Eles falam da transfiguração de Jesus. Deixa eu narrar contigo essa experiência, irmãos, porque ela é impactante. Marcos 9. Marcos 9, por favor. A partir do versículo 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, viu? Tiago e João, e os levou em particular a sós, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer por estarem eles apavorados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Essa é a experiência, irmãos. Pedro estava lá. Olha, veja, olha o que Pedro está dizendo, irmão. Versículo 16 do capítulo 1 de 2 Pedro, novamente. Olha, porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda do Senhor Jesus Cristo. Vimos com os próprios olhos o seu esplendor majestoso quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus o Pai. Ele está descrevendo isso aqui, irmãos. Ele estava lá. Ele viu. Por que será, querido, que dentre todos os fatos a respeito do Senhor Jesus, Pedro escolheu este para descrever àqueles irmãos? Olha, a resposta talvez seja simples. É que em nenhum outro lugar aqueles apóstolos viram a glória do Senhor Jesus de maneira tão arrebatadora e sublime. O texto diz, irmãos, que eles ficaram tão atordoados que não sabiam nem o que dizer. Olha, observe a descrição feita por Marcos. Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro as poderia alvejar. Eles estão ali com Cristo e de repente, irmãos, de repente, pum, há um acontecimento sobrenatural. As roupas de Jesus mudam. Ninguém sabe dizer com que tipo de roupa ele estava, mas mudam. Elas ficam aqui num branco muito intenso,
daqueles que resplandece, eu diria isso, entendeu? Aquilo, imagine, você está com Cristo lá no monte e de repente, irmãos, de repente, do nada, acontece isso. Eles ficaram atordoados com o que aconteceu, irmãos. Mas isso não era tudo, olha. Lhes apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Irmãos, eu sei que só falar isso é muito. A nossa mente não consegue imaginar. Mas imagine que você está num alto monte com 3 pessoas, de repente uma delas é arrebatada por essa glória de Deus e a roupa dela fica brilhante, no escuro, brilhante. De repente aparecem 2 pessoas que já morreram, né, que voltaram do mundo dos mortos e estão ali falando com Jesus. Eu imagino, querido, que havia medo, terror, alegria, havia um monte de sentimento, de pensamentos que passavam pela mente daqueles apóstolos, a ponto de Pedro falar e sem se dar conta do que está falando, porque ele estava atordoado com a experiência. A glória de Deus naquele lugar, irmãos, foi uma coisa aterradora para aqueles homens. E como se isso não fosse suficiente, vem a nuvem, sempre nuvem, né? A presença da glória do Senhor. E de repente uma voz fala do céu, irmãos. Este é o meu filho amado. Irmãos, para você ter uma noção, querido, do que eu estou falando, foi na meditação de ontem, na devocional de ontem que eu falei de Êxodo, não foi? Se você voltar para Êxodo 20, quando o Senhor apareceu, eu não estou dizendo que foi a mesma aparição, mas a nuvem estava lá e a voz do céu também. Quando você volta para o Êxodo 20, irmãos, e que o Senhor vai aparecer para a nação de Israel, a nuvem desce sobre o monte. É uma nuvem tão espessa que dá para pegar nela, irmãos. E de repente o monte começa a saculejar, a tremer, raios cortando os céus, trovões, meu Deus. E de repente a voz do Senhor vem do alto daquele monte. Os judeus ficaram com tanto medo, irmãos, da voz de Deus, que disseram para Moisés: não, Moisés, olha, diz para Deus não falar com a gente, não, de maneira alguma, que ele fale contigo e tu vai nos transmitir o que ele te disse, mas nós não queremos mais ouvir Deus. Por quê? Porque era uma coisa aterradora, irmãos. Sabe, irmãos, às vezes eu fico assim, olhando para nós, crentes, né, muito espirituais. Ah, Senhor, eu queria ver a tua glória, eu queria ver a tua face, eu queria ver ouvir a tua voz. Ô, irmão. Irmãos, se o Senhor aparecesse para ti, irmãos, era capaz de você enlouquecer, querido. Todos aqueles na Bíblia que tiveram algum vislumbre da glória de Deus, a reação imediata é cair prostrado ao chão, irmãos. Alguns caíram como morto. A glória é uma coisa tão assustadora, irmãos, tão impactante, que as pessoas pensam que vão morrer. Eles viram o Cristo glorificado, irmãos. E depois ouviram a voz de Deus falando com eles. Pedro está aqui, irmãos, dando uma resposta a todos os que questionam a autoridade da mensagem pregada por ele. É como se ele estivesse afirmando: é com base nesses fatos que pregamos o evangelho a vocês. Está quase para ouvir dizer, né? É como Josué dizendo para os judeus: olha, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Agora vocês decidem o que vocês vão fazer. Pedro está dizendo: essa é a mensagem. Agora vocês escolhem se vão acreditar na nossa mensagem ou se vão acreditar naqueles que estavam entre nós e que saíram e agora estão nos atacando. Vocês escolhem. Na verdade, irmãos, a mesma coisa pode ser dita a respeito de nós, irmãos. Nós cremos, irmãos, na mensagem do evangelho pregada por esses apóstolos? Ou nós preferimos acreditar em experiências pessoais, por mais tremendas que sejam, algum tipo de revelação mística? A mulher escreve lá a divina revelação do inferno. Oh, meu Deus, Jesus! Mas não treme diante da palavra de Deus. Está fazendo uma opção. Prefere crer numa experiência mística do que crer no que a palavra diz. Se alguém me perguntasse, irmãos, por que eu sou cristão? Ou se alguém perguntasse a você por que você é cristão, o que você responderia para essa pessoa, irmãos? É retórica, mas eu vou te dar um minutinho. Se alguém chegasse para você amanhã, de manhã, e te perguntasse por que, fulano, você é cristão, o que você responderia para essa pessoa, irmão?
que você diria para ela? A minha resposta é muito simples. Eu sou cristão porque eu creio no que está escrito na Bíblia. É por isso que eu sou cristão. É por isso que eu creio em Deus. É por isso que eu creio em Jesus. É por isso que eu creio no céu, no inferno, no Espírito Santo. É por isso, irmãos, porque eu creio na Bíblia. O que me torna cristão é crer e aceitar o testemunho de que Jesus é o Filho unigênito de Deus, que ele nasceu de uma virgem, né, chamada Maria, que ele nasceu de maneira miraculosa, que ele operou milagres, que ele foi transfigurado lá naquele monte, que ele fez coisas que o homem nunca fez, que ele morreu na cruz pelos pecados dos homens, que ele ressuscitou e deixou o túmulo, que ele ascendeu aos céus. Ou eu aceito essas coisas como fatos, irmãos, ou então eu digo que eles não passam de fábulas e invenções humanas. É simples assim. Pergunta que eu faço para você é: você crê realmente nesses fatos? Você não é crente porque você veio aqui à frente e aceitou a Cristo, irmãos. Você não é crente porque antes tinha uma vida torta e agora ela está direita. Não, não é, irmão. Você é crente se você crê nessas coisas. Simples assim, irmãos. Simples assim. Não tem nada a ver com experiência pessoal. Não tem nada a ver com a grandeza da mensagem. Tem a ver com o fato de eu crer na mensagem. Leia os evangelhos. Leia as cartas e seja honesto consigo mesmo. Você crê nisso? Crê no que está escrito? Se você crê, irmãos, então você é um cristão. Então você é salvo. Eu queria encerrar essa mensagem, querido, desafiando vocês. Irmãos, pastor, como é que eu sei que eu creio na Bíblia? Que eu creio que de fato ela é a palavra de Deus? Você só pode crer na Bíblia, irmãos, se você a ler realmente. Não há como você crer numa coisa que você não conhece. Não tem como, irmãos. O que me dá, só puxa. O que me dá, irmãos, que me fortalece, o que me dá forças, o que alimenta o meu espírito é a palavra, irmãos. É a palavra. Eu olho para um cristianismo hoje, irmãos, e eu fico quase louco, irmãos, quando eu vejo o que acontece hoje com o nosso cristianismo. Eles rejeitaram a palavra, irmãos. Eles deixaram de lado a palavra. O que é pregado, irmãos, é experiência. O que é pregado, sabe, é invenção humana, sabe? É coisa do homem mesmo. Esqueceram Deus, esqueceram a palavra, entende? E as pessoas não conseguem filtrar isso porque elas não conhecem a palavra, elas não têm a palavra, não se alimenta com ela diariamente. A minha intenção em fazer as devocionais com vocês é tentar despertar em vocês, querido, o desejo de querer conhecer, o desejo de querer ler a palavra, entende? Eu sei que há um bom grupo na igreja, graças a Deus há um bom grupo na igreja que tem lido a palavra constantemente. Não é que leu uma vez, eu já li, agora está tranquilo, pastor, agora eu vou ver o resto da minha vida disso. Não, é ler uma vez e quando terminar, começar de novo, irmãos. E terminou, começou de novo, até morrer, entendeu? Enquanto estiver vendo, está lendo a palavra. Isso reflete que você crê na Escritura, irmãos. Ah, pastor, eu creio na palavra de Deus, eu creio que ela é a palavra de Deus, inerrante, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas já leu? Quantas vezes? Ah, pastor, eu nunca li, pastor. Então eu vou dizer, meu querido, a palavra veio bem aqui a boca para falar, mas eu tenho que me segurar. Você está equivocado quanto à sua crença. Você crê no que dizem a respeito dela, mas você não crê nela porque você não a conhece. E você não pode crer numa coisa que você não conhece. Lembra dos conceitos de fé? Os antigos retratavam fé com três palavras, começada com três letras, três C. Conhecimento é a primeira delas. Concordância e confiança. Não há fé se não houver conhecimento, irmãos. De maneira alguma.